Olá, queridos. É com alegria no coração e gratidão a Deus que nós estamos aqui para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que fez sua inscrição em nosso canal. Por favor, nos ajude na divulgação, bem como em oração, que é o principal. Nós somos a Igreja Batista Missionária Ágape em Copacabana. Eu sou a pastora Sônia. E nesse segundo domingo de maio, dia 10, podemos dizer com toda a convicção que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero dar parabéns a todas as mamães, estamos de parabéns, e se você não é uma mãe no sentido biológico, você com certeza deve ser uma mãe do coração, gerou filhos através do seu amor, da sua dedicação, bem como a mãe espiritual, que gerou filhos através da intercessão. Então, que Deus te abençoe e que esse ano, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando, nós possamos ganhar muitos filhos para Jesus, amém? Muitos filhos espirituais para nós, em nome de Jesus. E sem demora eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 39, por enquanto nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: a avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Mais uma vez, a avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Pai, eu quero bendizer o teu nome por a tua palavra lida, que o teu Espírito Santo venha ministrar, Pai, a revelação dessa palavra ao nosso coração, o ensino, e que tudo seja para o louvor da tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Eu queria até primeiramente falar com você que de repente nessa data, ao se comemorar o Dia das Mães, vem dor, saudade no seu coração. Estamos vivendo momentos em que o número de mortes, principalmente de pessoas na terceira idade, tem aumentado muito. De repente você perdeu até recentemente a sua mamãe, ou já tem algum tempo, mas a dor permanece, Então que o Espírito de Deus venha consolar o seu coração e que a gratidão a Deus seja a sua referência, Gratidão por Deus ter colocado você na vida de uma pessoa tão especial, uma pessoa que te gerou, que te acolheu, que te educou e que hoje deixou uma lembrança, mas nós sabemos que é temporária, amém? Amados, eu tive até olhando no YouTube um dia desses e vi o filósofo Cortella falando sobre a origem do Dia das Mães. Eu achei bastante interessante, porque ele pegou assim uma linha histórica, não é? Eu já escutei até algumas lendas sobre o Dia das Mães, mas ele falando que o ex-presidente Getúlio Vargas, ele oficializou o Dia das Mães aqui no Brasil, no dia 5 de maio do ano de 1932. Então, em 2020, há 88 anos, foi oficializado no Brasil a comemoração do Dia das Mães, sendo no segundo domingo de maio de cada ano. Maio por ser o mês da estação da primavera. A primavera fala de vida, fala de flores, fala de fertilidade. Inclusive ele comenta, que essa homenagem às mães acontece no mês de maio, acontece há mais de 3.500 anos, começou com os gregos e romanos. Outra coisa interessante também, depois nós vamos meditar nesse texto, onde nós vamos fazer uma reflexão sobre a mãe avestruz e a mãe cegonha. Mas eu gostaria de, primeiramente, a gente meditar um pouquinho sobre o significado da palavra mãe em hebraico. A palavra mãe em hebraico é Am, é a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e a letra Men, que é a 13ª letra do alfabeto hebraico. As duas letras, a junção das duas letras é Am, e o significado é muito interessante: água forte.
No hebraico antigo, a primeira letra Lef era simbolizada pela cabeça de um boi. A cabeça de um boi fala o quê? De um animal que ele é forte e é trabalhador. E a letra Men, ondas, água, ondas do mar. Então a palavra mãe tem o sentido de água forte, a força do boi, né? A força do boi, a força do trabalho. A gente sabe que a mãe é aquela que trabalha 24 horas, né? Até o sono dela, a Bíblia diz lá em Provérbios que a lâmpada dela não se apaga. A mãe diz que vai deitar, mas antes de deitar ela olha se as portas estão fechadas, se as luzes estão apagadas, se a geladeira está fechada, se colocou comida para o cachorro, se a criança está dormindo, se já é adulto, se já chegou, como é que está. É assim, a mãe está sempre com a lâmpada acesa. E a água, né? No útero da mulher, quando ela está grávida, gerando o seu bebê, existe o quê? Água. Aquela água, ela tem proteínas, carboidratos que vão tanto nutrir, ajudar no desenvolvimento do bebê, bem como mantê-lo vivo. E após o nascimento, né, da criança, a mãe vai continuar dando para ela o quê? Líquido, água, que é o leite materno. Inclusive as hebreias alimentavam seus bebês até entre 3 e 5 anos de idade. A gente sabe a importância, né, de amamentar os bebês. Então, queridos, então água forte. Inclusive, assim, tem um outro sentido também, né, quando se fala de água, que os hebreus, eles caçavam, tiravam a pele do animal e ferviam a água quente. Quando eles ferviam determinadas peles em água quente, soltavam uma substância que vinha para a superfície da água, era como se fosse uma goma. Eles usavam essa substância forte para colagem. Então a mãe é aquela também, é para unificar coisas, tecidos, objetos. A mãe é aquela que tem o papel que de unificar, de unir a família. Às vezes assim, os irmãos brigam, não se fala, a mãe faz tudo para que haja reconciliação. Houve algo da parte do pai, a mãe também quer que libere perdão. A mãe é aquela que atrai os filhos quando eles já casaram, né? Ela atrai todos os filhos em datas específicas, também fora delas, né? Mas principalmente em datas específicas, onde a família toda se reúne ao redor da mãe. Então a mãe tem esse papel, né? Esse poder de unificar, de preservar pela unidade da família. Inclusive, aqui nesse texto que lemos de Jó 39, nós vemos 2 tipos de mãe. A mãe, que é a mãe avestruz, né? A mãe avestruz, inclusive, vamos mais um pouquinho ler, nós só lemos o versículo 13, vamos avançar mais um pouquinho para a gente compreender melhor. Aqui em Jó, no capítulo 39, a partir do versículo 13, eu vou ler do versículo 13 até o versículo 17. A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia, e se esquece de que algum pé pode esmagar ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Então, amados, vamos refletir um pouquinho sobre a mãe avestruz. Inclusive, até antes de falar, eu gostaria de ler também, lá em Lamentações, no capítulo 4, versículo 3, é mais uma palavra assim de reprovação ao comportamento da mãe avestruz. E é uma reflexão para nós, porque quando a gente fala em mãe, maternidade, a gente pensa assim, puxa, é algo assim quase que sagrado, né, a mãe, mas infelizmente nós temos vivido uma sociedade onde o lar tem estado cada vez mais desestabilizado, e nós sabemos
que não é só a mulher responsável pelo lar, é o casal, né? É uma família. Os dois são responsáveis pela educação do filho. Mas nós sabemos que a ausência da mãe tem prejudicado muito a educação dos filhos, e até nós poderíamos citar tantas mães que a Bíblia fala que são exemplo de mulheres. O exemplo de Ana, que desejou tanto ter seu filho, e depois que teve Samuel, Deus ainda deu mais 5 filhos para Ana. A mãe, Maria, mãe de Jesus, eu fico pensando assim, como devia ser o coração dessa jovem, como devia ser uma jovem dedicada ao Senhor, para Deus escolher ela, né? Uma virgem, para gerar o próprio Deus fisicamente, né? Falando, porque ele sempre existiu, Jesus o eterno na eternidade passada e eterno na eternidade futura. O exemplo também da mãe de Moisés, né? Joquebede, que mãe, né? Como ela amou seu filho, guardou seu filho, Deus a honrou, Deus a abençoou, que ela ainda cuidou do filho, né? Apesar da filha de Faraó ter adotado, né? Ter acolhido Moisés. A mãe também Rispa, né? Que ela até depois da morte dos seus filhos, ela lutou por eles, ela queria que seus filhos tivessem um sepultamento digno. Então a gente vê assim que quando a gente fala em mãe, o normal é ver mães realmente dedicadas, mãe que querem morrer no lugar do seu filho. Eu me lembro até de uma experiência real, né, do testemunho de uma mãe que ela sofreu um acidente e a porta do carro abriu, a perna do filho ficou presa debaixo da roda do carro. E essa mulher, ela ficou tão desesperada em acudir seu filho, amados, que ela conseguiu levantar o carro e tirar a perna do filho. Olha o que o amor, a força do amor. A gente até falou de água forte, né? O sentido da palavra mãe no hebraico. A mãe tem uma força, verdadeiramente a força do amor. O amor, aliás, não há nada mais forte do que o amor, né? Louvado seja Deus. Então a mãe avestruz, aqui em Lamentações, capítulo 4, versículo 3, fala assim, ó: até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. Olha só, irmãos, que palavra. Até os chacais. A hiena é um tipo de chacal, é um mamífero carnívoro. Então a palavra de Deus diz assim, que até eles dão de mamar aos seus filhotes. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, e bota a crueldade, citando o exemplo aqui da avestruz no deserto. Amados, a mãe avestruz, a ave avestruz, vamos colocar assim, é a maior ave do mundo. Ela não voa. Então, é aquele tipo de mãe que só está ligada às coisas terrenas. Ela não pensa nas coisas do alto. E essa palavra não é só para as mães, mas é para todos nós refletirmos. Seja mãe, seja pai, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja idoso. Será que eu sou aquela pessoa que não estou me importando com as coisas do alto, que eu só me ligo às coisas terrenas, que só busco a felicidade aqui e agora, que eu só busco saciar a minha carnalidade? Hoje em dia é aquele chavão, né, queridos? O importante é ser feliz. Eu quero dar lugar à minha carnalidade, eu quero fazer tudo aquilo que a minha carne quer. E a gente sabe que, inclusive, há um dito popular que fala assim, essa pessoa tem estômago de avestruz, ou seja, come de tudo, nada faz mal. Realmente o avestruz, a ave, ela tem essa capacidade de comer tudo que ela vê pela frente. E tem pessoas que são assim, parece uma esponja. Todo modismo, toda moda, né, que o inferno relança, ela absorve, ela abraça. Ela é como a palha que o vento espalha, ela vai para lá, ela vem para colar. Tudo que é terreno, tudo que é carnalidade, é o que está na sua mente, é o que está no seu coração. Infelizmente, amados, o núcleo familiar já vem adoecido há muito tempo. E nós sabemos da grande importância que tem a mulher no núcleo familiar. Inclusive, nós vemos muitas mães terceirizando a sua maternidade, passando a responsabilidade para os avós, passando a responsabilidade às vezes para uma irmã, passando a responsabilidade para uma creche.
ainda que a mãe, ou a creche até é normal quando a mulher trabalha, mas isso não isenta a mãe de estar atenta e acompanhando o desenvolvimento, o crescimento do seu filho. A avestruz também, ela põe, e nós lemos isso aqui, aqui em Jó, que ela põe os seus ovos no chão, no versículo 14, olha só que coisa triste, amados. Ela põe os seus ovos no chão, de pôr no chão tudo bem, até aí tudo bem. E deixa que sejam chocados na areia. E se esquece de que algum pé pode esmagar ou de que os animais do campo podem pisá-los. Eu tive lendo que os ovos da avestruz, ele pode ter entre 1 quilo e 1,5 kg. E ela põe os ovos e deixa lá. E ela nem, tipo assim, não esquenta, né? Não esquenta a cabeça com o que possa acontecer com os seus ovos. Nós sabemos que há espécies de animais, como os pinguins, que o próprio pai choca os ovos. E quando o bebê nasce, o filhote, né? Melhor dizendo, eles revezam para dar alimentação ao filhote. A mãe fica, o pai fica, ou seja, os pais são guardiões do seu filho. E é isso que Deus quer. Deus, eu penso assim, Deus criou todas as coisas para nos falar, tanto exemplos positivos como exemplos negativos. Eu vejo assim que a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Até quando nós olhamos para o céu, para as estrelas, para o sol, amados, nós vemos o que? A criação, o poder do Criador. E é seguindo a orientação da palavra de Deus, da Bíblia, que é a nossa bússola, que nós vamos encontrar o que? O caminho para educar nossos filhos, o caminho para o meu comportamento como esposa, como mãe, como pai, como esposo, como filho, os relacionamentos familiares. A Bíblia nos dá instrução, a Bíblia nos dá ensinamento para tudo isso. Então, a gente observa assim, ela coloca os seus ovos e ela não está nem aí para o que está acontecendo. Eu me lembro de uma experiência, isso eu vivi lá na empresa onde eu trabalhei, que tinha uma grávida que ela fumava muito, todo mundo falava, para de fumar, isso faz mal para o bebê e tal. Ela já tinha um filho doente por causa do fumo, que nasceu com um problema grave respiratório, às vezes ela saía do trabalho correndo para levar ele na emergência. E depois ela teve o segundo bebê, continuou fumando muito e o segundo bebê nasceu também com problema grave respiratório. Então é aquela que ela está gerando, mas ela não está se preocupando com seu bebê. Eu também sei de uma experiência real também, um caso, uma história verídica, de uma mãe que ela foi pular um muro para ir num baile, ela estava se escondendo, era uma situação com muitos detalhes que não vale a pena comentar, e ela veio sofrer uma queda. E nessa queda, amados, o bebê, ele foi afetado e a criança nasceu e não anda por causa dessa queda. Houve uma lesão na coluna da criança, do bebê. Né? A criança não morreu por um milagre. Então é aquela que está colocando a avestruz, ela põe seus ovos e não se preocupa com o que vai acontecer com seu filhote. E nós, amados, o fato de engravidar, assim, já deve mudar totalmente a mente da mulher. O normal, eu estou falando de coisas anormais, mas que infelizmente acontecem. O normal é que a mãe, ao engravidar, a mulher já pensa no bebê, tudo que ela vê. Eu me lembro assim, quando eu grávida, eu já pensava na roupinha, quando saía, eu já não pensava mais em roupa para mim, eu me preocupava em comprar coisas para o bebê. E é assim, amados, nós devemos, é um amor que já nasce no primeiro momento que a gente, não é nem quando engravida, mas é quando você já deseja ser mãe, o amor já começa a florescer em nosso coração. Inclusive a Bíblia diz que ela trata, no versículo 16, olha só, amados, é tão triste, ela trata com dureza os seus filhotes, como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila. Amados, a gente tem visto aí casos de pais que matam seus filhos. A gente tem visto aí casos de mães que colocam seu filho no caminhão do lixo, já vi mais de uma vez. Mães que abandonam seus filhos. Outro dia até no mercado, uma mãe, ela xingando o filho, ela xingando, palavrões mesmo, sabe? Palavrões.
outros que gritam, né? Se você quer ser ouvido, você não pode gritar, porque quando a gente grita, a gente está fechando todo o canal de comunicação. Então não é gritando, não é na força do grito, mas é na força do amor, é com sabedoria. Então ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela. E tem assim, a gente vê casos de espancamento, né? A gente vê aí no noticiário, mãe que queima o filho, mãe... Eu até estava me tratando com uma nutricionista e ela conversando comigo, depois que ela compartilhou isso comigo, eu falei, não há mais condição, meu coração ficou tão entristecido, que ela falando assim, que ela dava um determinado remédio para o filho dormir para ela sair à noite, que ela tinha um filho pequeno e que ela dava o remédio para a criança dormir. Eu fiquei tão chocada com aquilo, meu Deus, mas isso não é possível. Inclusive o remédio tarja preta, que a criança fica dependente daquilo com o tempo. Olha só, amados. Então esses são exemplos de mães que tratam seus filhos como se não fossem delas. Ah, amados, nós devemos dar o tempo, a atenção que os nossos filhos precisam. Mas vamos aqui para o tipo de mãe que a Bíblia espera que nós sejamos. Aleluia. A mãe cegonha. Inclusive a palavra a cegonha no hebraico, ela significa frágil, delicada, aquela que tem atos de amor. Eu não sei se você já pensou, por que conta-se para as crianças, que não deveria, né? A gente sabe que nada disso edifica. A mentira nunca edifica. Muito pelo contrário. Mas por que a cegonha é aquela ave que traz os bebês nas histórias, nos desenhos, né? Eu estive pensando sobre isso depois de meditar nessa palavra há algum tempo, e eu senti no coração de compartilhar essa palavra hoje com os irmãos, eu percebi que é porque ela realmente, a cegonha é um bom exemplo de mãe. É um bom exemplo de mãe que se dedica, que se preocupa com seus filhotes. Então, no hebraico, aquela que faz atos amáveis. Até uma reflexão para nós, será que eu sou uma pessoa amável, né? A mãe amável não é aquela mãe banana, né? Aquela mãe que não disciplina, aquela mãe que não educa, não é isso. Mas é aquela mãe que ela espelha a presença de Jesus na sua vida. Aquela mãe que teme, que conhece o amor ágape e que está aprendendo com Deus, está dependendo de Deus para criar o seu filho, porque a gente vê tantos cursos, tantas universidades, tem o bacharel, o doutorado, o pós-doutorado, tantos, né? São tantos estudos, tantos alvos aí de crescimento na sua vida profissional e tal, mas a gente muitas vezes não investe na nossa vida familiar como deveríamos investir. Como é que eu vou aprender a ser uma mãe segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus, um esposo segundo o coração de Deus, uma família dedicada ao Senhor? Vai ser na palavra, vai ser buscando o Senhor, vai ser aplicando os ensinamentos da palavra, porque às vezes a pessoa até sabe, mas não pratica. Mas nós temos que praticar. Se a Bíblia fala que é para perdoar, é para perdoar. Que é para nós sermos mansos, é para ser manso. É para ser humilde, é para ser humilde. É para ser longânimo, o pavio tem que ser longo, tem que ser longo. Possamos viver para a glória de Deus. Possamos deixar esse legado para os nossos filhos. Uma mãe temente ao Senhor. Estou falando mãe por causa do Dia das Mães, mas com certeza somos pais dos relacionamentos familiares, que as pessoas possam ver a beleza de Jesus na nossa vida, né? Então, lá em Jeremias, no capítulo 8, versículo 7, louvado seja o nome do nosso Deus, Jeremias, capítulo 8, versículo 7, Isaías, Jeremias, amém? Capítulo 8, versículo 7, a palavra de Deus, queridos, nos fala, tem uma porção aqui também que está falando, sabe o quê? Da cegonha. A palavra de Deus é tremenda, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Fala assim, ó, Jeremias 8,7, até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
Então, vamos focar aqui, essa palavra é muito profunda, vamos focar aqui na cegonha, que até a cegonha conhece as suas estações. Que coisa linda, amados. A cegonha é sábia. Que o Senhor faça de nós mães sábias. Inclusive, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. A sabedoria é uma capacitação sobrenatural, é algo que Deus nos dá. Deus nos dá a palavra de sabedoria. Como é bom quando os nossos filhos crescem e eles se aconselham com a mãe. Ele vê na mãe aquela pessoa sábia, aquela pessoa que ele pode compartilhar, aquela pessoa que ele vai receber uma orientação, um bom conselho. Ah, amados, isso é lindo. E a palavra de Deus também nos diz, vamos lá no Salmo 104, versículo 17. Salmo 104, versículo 17. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz assim, aleluia. Salmo 104, versículo 17. Em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos cipestres. Há versões que falam assim, que a sua casa é nos pinheiros. Então, a cegonha é aquela que faz o quê? O seu ninho em lugares altos. Enquanto a avestruz, ela coloca os ovos no chão e larga para lá, não está se importando o que vai acontecer com os ovos. E mesmo depois que o filhote nasce, ela ainda trata mal os filhotes. Um exemplo é uma anti-mãe, né? Um exemplo negativo da maternidade. A palavra de Deus está dizendo que é assim, ó. Em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos cipestres. Oh, glórias e graças ao Senhor. Amados, ela põe seus ovos em lugares altos. Aleluia. Longe dos predadores. A mãe cegonha, ela tem a preocupação de proteger os seus filhos. Nós temos que ter a preocupação de proteger os nossos filhos. Existem predadores, amados. Lá em João 10 fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amados, quantas pessoas têm a sua história de vida totalmente destruída porque sofreram abusos? Tem o abuso sexual, tem o abuso psicológico. Sabemos que o número de pedófilos só tem crescido. Cuidado com seus filhos. Cuidado. Não fica deixando seu filho dormir fora de casa. Não fica deixando seu filho na casa de A, B, C, D. Conversa com a criança. Examina o corpinho da criança. Claro, com delicadeza. Não é chegar, né, e violentar uma criança. Inclusive, dependendo da idade, é uma forma que nós vamos tratar. Uma coisa é uma criança de 0 a 2 anos. Outra coisa, essa criança ainda está o quê? Está aprendendo a andar, está começando a andar. Outra coisa é uma criança dos 2 aos 6, que ela já vai para a escolinha, ela vai ser alfabetizada. Outra coisa é a criança dos 6 aos 11, porque ela já vai entrar aos 11 ali na pré-adolescência. Quando entra a adolescência, aquele turbilhão de hormônios. Nós temos que entender a fase que ela está vivendo e tratá-la conforme a fase. É que nem uma plantinha, quando ela é pequenininha, ela é sensível, mas ela vai crescendo e às vezes crescendo ela entorta um pouquinho, uma folhinha pode ficar amarelinha, a gente vai podando aquela folhinha, a gente vai cuidando, a gente vai fertilizando para que ela cresça, que nossos filhos cresçam para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, cuidado com os sites, com revistas, com amizades. Amados, construir é um processo longo, mas a destruição é uma coisa tão rápida, amados. Vê que para construir um prédio, quantos anos, né? Dependendo da obra, quantos anos? Ou meses. Mas para destruir, coloca ali a dinamite, né? O explosivo e ele cai como se fosse assim, o gelo no sol, ele derrete. Então, nós estamos construindo, cooperando com Deus para a salvação dos nossos filhos,
que tem uma alma, que tem um espírito que é eterno. Geramos filhos não para nós, mas para o Senhor, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós temos que ter cuidado com os nossos filhos. Cuidado com alguma coisa que ele chega em casa que não estava na mochila. Cuidado com os sites que ele visita, os filmes, as séries que ele vê. Se interesse pelo seu filho, converse com o seu filho, dê tempo ao seu filho. Lugares altos também falam que temos que buscar Deus em primeiro lugar, e não adianta eu falar de Jesus para o meu filho se meu filho não vê que eu tenho um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu tenho que ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. É o meu exemplo que vai fazer a diferença. A palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, se os nossos filhos veem na nossa vida prioridade Deus, ele vai ver o nosso exemplo. E esse exemplo vai ser fixado no seu coração. Louvado seja Deus. No céu nós seremos o quê? Uma grande família. E nós temos que colocar essa saudade, esse desejo de estar no céu no coração dos nossos filhos. Veremos Jesus face a face. Ó bendita esperança que a igreja tem. Jesus voltará com poder e grande glória para nos buscar. Jesus, o nosso Redentor. Nós estamos passando por tempos difíceis, é verdade. Nós estamos passando aí por uma prova assim, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas nós estamos passando por um problema comum em todo o planeta. Mas, amados, em Cristo nós somos mais do que vencedores. A cegonha, ela aquece, ela bota seus ovos em lugares altos e ela choca aqueles ovos. Isso fala o quê? Do aquecimento. A mãe é aquela que tem que dar para os seus filhos o seu calor, o seu amor. A mãe intercessora, a mãe guerreira, a mãe que disciplina, a mãe que é presente, a mãe que dedica tempo ao seu filho, a mãe que olha no olho do seu filho, que tenta compreender a dificuldade que ele possa estar passando nos seus estudos. Eu me lembro de uma experiência também, uma história verídica de uma criança que o professor achou que ele estava colando, e o que aconteceu, ele chamou os pais da criança, tomou a prova, deu 0, e os pais da criança, a criança queria dizer que ela não estava colando, e os pais: olha, eu não quero nem te olhar, eu tô tanta vergonha de você, olha, eu tô com tanta vergonha. E outra coisa, eles combinaram de dar um gelo na criança. Olha, vamos dar um gelo. Mas pai, eu quero falar. Mãe, eu quero. Não me olhe porque eu estou com vergonha de você. Amados, nós temos que ter cuidado para não humilhar nossos filhos, para não traumatizar nossos filhos. E o que aconteceu, amados, é uma história real. Foi até o pastor Hernandes que contou essa experiência, que a criança deixou um bilhete: eu não aguento mais essa situação, eu não colhei, e vocês nem deixaram eu falar que eu não colhei. E a criança veio a se suicidar. Então, amados, a gente não sabe a estrutura psicológica que a criança tem, que o adolescente tem, que o pré-adolescente tem, para uma determinada disciplina. E a disciplina, assim, eu penso assim, a gente nunca deve educar nossos filhos: eu não quero falar com você, não, amado. Outra coisa também, o casal briga, eu vou dormir no sofá. Isso não existe, amados. Não existe. Aí daqui a pouco volta para a cama. Então vou embora para casa da mamãe, daqui a pouco tá voltando. Amados, isso não existe. Nós temos que enfrentar os problemas e a dificuldade juntos, sempre juntos, e perdoarmos, e ouvirmos, e conversarmos. Eles deveriam ter dado a essa criança a oportunidade dela falar, olhar nos olhos. Inclusive, eu li um livro, acho que há uns 30 anos atrás, esse livro marcou muito a minha vida, que é a história da Susanna Wesley. Susanna Wesley, ela teve 19 filhos. E, queridos, ela educou os filhos assim com uma sabedoria tão grande. Inclusive, 2 deles, que é John Wesley, o fundador da Igreja Metodista Wesleyana, juntamente com seu irmão Samuel, eles entraram para a história da Igreja Protestante. Nós tivemos a oportunidade de visitar algumas igrejas wesleyanas na Coreia do Sul, igreja com milhares de membros.
Até hoje esse nome é lembrado, ou seja, Deus honrando um servo fiel, que foi instruído no caminho do Senhor, que teve uma mãe temente ao Senhor. Mesmo com 19 filhos, todos os dias, Susana Wesley tinha 1 hora de oração. Quando ela ia para sua cadeira de balanço e jogava seu avental sobre o rosto, todos os filhos sabiam que não era para chegar perto porque a mamãe estava em oração. Ela semanalmente, ela separava um horário para conversar em particular com cada um dos seus filhos. Quando os seus filhos começavam já a falar direitinho, montar as frases, ela já ensinava a oração do Pai Nosso. Quando as crianças aos 5 anos eram alfabetizadas, entre 5 e 6 anos, ela já botava as crianças para ler a Bíblia. Todo dia de manhã, aos 19, cada um lia um salmo da Bíblia e um capítulo do Novo Testamento. E depois ela reunia a família, ali já era um culto pelo número, né? Que maravilha, né? Ela reunia a família para cada um compartilhar o que ele entendeu do salmo. Cada um dentro, né, da sua idade, da sua capacidade, da sua limitação, cada um dizia o que entendeu, cada um compartilhava com os irmãos. E, amados, foi uma família realmente que honrou, sabe? Honrou o nome do Senhor, glorificou o nome do Senhor, fez a diferença na sua geração. Inclusive, no livro, ela fala, né, que quando a criança cometia um erro, se a criança demonstrasse verdadeiro arrependimento e confessasse o erro, ela perdoava. Ela não disciplinava, ela só disciplinava quando a criança resistia, ela sabia que estava havendo uma resistência. Ou seja, as crianças experimentavam o poder do perdão. O poder do perdão. Ela mostrava o que era certo, não pode repetir isso, e ela dava o perdão à criança, e ela abraçava a criança. É um exemplo tremendo de vida, é um testemunho maravilhoso de vida. Inclusive, ela ensinava as crianças a comer o que fosse servido e a tratar todos os empregados da casa com respeito e educação. E a tratar todos os irmãos como irmãos. Todos, não estou falando dos irmãos, né, biológicos, todos os irmãos da igreja, a demonstrar o amor, a bondade para com os irmãos. Então, queridos, que o Senhor nos capacite para essa missão tão linda de criar nossos filhos. Que o Senhor nos capacite, você que já é vovó ou vovô, que Deus te capacite como avó, como vô. Dizem que a mãe educa e a avó deseduca. Não, isso não se aplica a nós. A mãe educa e a avó contribui em testemunho, em oração, acolhendo aí, quer seja seu genro, quer seja sua sogra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. Então, amados, que o Senhor te dê a paz, a alegria, que a sua família seja preservada desse momento aí de turbulência, na propagação desse vírus. Estejamos orando em família também nesse dia, para que o Senhor venha abolir esse vírus aí do planeta, né? E que o Senhor venha dar um grande quebrantamento à família. A família está reunida por tanto tempo. Quantos que nunca tem tempo para estar almoçando junto, vendo um programa junto? Agora, principalmente, orar junto. Tenta memorizar versículos da palavra. Se seu filho é pequeno, é de pequeno, né? Que a gente vai ensinar o caminho do Senhor para ele, e que nossos filhos, a nossa família, possa ver em nós a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um feliz Dia das Mães para você. O nosso abraço aqui virtual. Um feliz Dia das Mães para sua família. E que, em nome de Jesus, nós venceremos tudo isso que estamos passando. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nós sejamos o exemplo de mãe da ave cegonha, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Tenha um dia abençoado, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.